Olá, meus queridos irmãos da Associação Espírita Caridade e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso agradecimento por esta oportunidade de reflexão, reflexões tão necessárias nesses momentos em que, por vezes, nos sentimos sozinhos, angustiados, cheios de preocupações, por vezes desnecessárias. Que a paz de Jesus se faça conosco, hoje e sempre, e que possamos todos nós, irmanados nesses sentimentos de amor, de boa vontade, de esperança, sentirmos as boas vibrações dos amigos espirituais que estão sempre a nos assistir, onde quer que estejamos, com nosso coração, nosso pensamento elevados ao alto, somos ímãs que atraem os benfeitores em nosso auxílio. O nosso tema de hoje é renovando espírito e matéria. É muito natural que nessa época de fim de ano é muito comum que a maioria das pessoas faça aquelas extensas listas, colocando todas as suas metas e fazendo uma revisão do que fez no ano, se cumpriu ou deixou de cumprir com as metas impostas no ano anterior. Mas é importante nós refletirmos que a maioria dessas listas contém metas que as pessoas já sabem que não vão alcançar. Por exemplo, eu gostaria de, em 2021, não ser mais impaciente. Eu gostaria de, em 2021, não ser mais egoísta. São características da nossa natureza humana, enquanto espíritos imperfeitos, encarnados aqui na Terra. Claro que são características que, dependendo da forma como as conduzimos, tornam-se negativas. E é claro que nosso objetivo, depois que o volume negativo dessas características já aumentou, já se instalou, é que nós possamos controlar a nossa impaciência, adicionando pequenas doses da ciência da paz, da paciência. Controlar o nosso egoísmo, adicionando pequenas doses de caridade, de amor ao próximo, para que nós possamos ir nos encontrando nesse contexto de renovação. O ideal seria que nós não fizéssemos essas longas e extensas listas cheias de metas a cumprir para o ano seguinte, mas fizéssemos outra coisa que vamos falar, mas o ideal seria que nós pensássemos o que de fato estas listas estão nos ajudando. Porque nós, na maioria das vezes, com essas listas cheias de objetivos, muitas vezes difíceis de alcançar, se não impossíveis, dentro daquele padrão e tempo que nós estabelecemos, elas nos deixam muitas vezes mais ansiosos pelo excesso de futuro, preocupados em tentar cumprir aquela lista, mesmo sabendo que não temos todos os recursos íntimos, pessoais, para executá-las, executar as tarefas que colocamos nessa lista para atingir os objetivos. Ficamos muitas vezes estressados pelo excesso de presente de todas as tarefas que nós acumulamos, fora as que nós já temos no dia a dia, que todos nós temos, independente de quais sejam as nossas atividades, dentro do lar, fora do lar, no trabalho, nos nossos grupos sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, principalmente agora que estamos nesses momentos de distanciamento controlado, de isolamento social. Com quem nós estivermos em contato, seja presencial ou à distância, nós podemos exercitar as nossas virtudes, não sendo necessárias longas e cheias de cobranças, listas, para nos indicar isto. O ideal seria que nós fizéssemos revisões periódicas e muito mais brandas, com metas muito mais atingíveis, para que nós pudéssemos nos sentir melhores e termos cada vez mais ânimo de cumprir. Vamos pegar um exemplo. Quem aqui já não fez dieta alimentar? Quem já fez dieta no intuito de emagrecer,
sabe que para poucas pessoas as dietas extremamente restritivas funcionam e elas são utilizadas como último recurso. Depois que a pessoa já tentou de todas as formas e com outros tipos de dietas, perder peso, emagrecer, não falamos perder peso, né? Porque se perde a pessoa vai achar depois. Emagrecer e consegue por um tempo, depois não consegue manter. Sobretudo as dietas mais restritivas, são pouquíssimas pessoas que conseguem mantê-la por mais tempo, manter essas dietas por mais tempo. Quando nós começamos um processo de reeducação alimentar, entendendo que nós devemos consumir determinados alimentos para que o nosso corpo físico esteja abastecido, esteja bem nutrido, nós vamos estabelecendo uma relação mais bacana com a comida. Não estamos aqui falando de nutrição, não somos desta área, não somos especialistas nisso, mas é uma comparação com esse processo que nós fazemos das revisões periódicas para perceber o que em nós está dando certo e o que não está dando. Então é uma constante, não é algo que eu faço de forma intensa num único período do ano. É necessário que nós percebamos aquilo que precisamos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É claro que nós nos atarefamos muito no decorrer da nossa existência, vamos colocar assim. Tem períodos da existência que exigem mais de nós, exigem muito mais dedicação, empenho, trabalho, suor, literalmente por vezes, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Mas precisamos também respeitar os limites da matéria. E é por isso que nós estamos falando sobre renovar corpo e mente, renovar matéria e espírito, porque a vida material nos exige muito, tanto fisicamente como mentalmente. Nós nos envolvemos em muitas tarefas e nem sempre conseguimos dar aquelas pausas necessárias. Nós vamos fazer uma pequena indicação de leitura, claro que vai aparecer espelhada aí para os manos, mas é deste livro aqui, Renove-se, super fininho, uma leitura super agradável, tem várias mensagens. Ele é ditado pelo espírito Marco Prisco, ao médium Divaldo Pereira Franco, e tem muitas mensagens que nos ajudam nessas pequenas pausas tão necessárias para que nós façamos. Na lição 7, no capítulo 7 desta obra, intitulado o capítulo Otimismo e Coragem, o espírito Marco Prisco nos diz assim: você está destinado ao sucesso. Todos nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem muita elaboração material, sem grandes conquistas, sem nenhuma conquista, na verdade, sem nenhuma elaboração da matéria, era muito rudimentar. Basta que nós percebamos os nossos ancestrais, o tipo físico, como hoje está muito mais evoluído. Não estamos falando só de beleza física, estamos falando de características, de sensibilidade, de aparência, de delicadeza da matéria orgânica. Não estamos falando ainda da questão do fator espiritual. Apenas da aparência, da delicadeza, da sutileza, leveza da matéria orgânica. Nós fomos criados simples e ignorantes, ignorando qualquer conhecimento, sabendo que iríamos, conforme a nossa responsabilidade adquirida, através do nosso livre-arbítrio, construindo quem somos hoje. Fomos criados por Deus simples e ignorantes. Mas se existe uma destinação, é a perfeição relativa, que é o que nós entendemos seja esse sucesso que o espírito Marco Prisco refere nesta frase. Você está destinado ao sucesso. Muitas pessoas se questionam, se cobram, se criticam e falam: o meu destino é esse mesmo, quando a situação não está boa, né? Quando tem alguma adversidade, vai ver que é o meu destino. Quando as situações se repetem muitas vezes, algumas pessoas que
terminam um relacionamento, recomeçam com outra pessoa, depois de um tempo terminam, recomeçam uma terceira vez e às vezes comentam: nossa, parece que eu estou destinada a esse tipo de relação. Mas não acabam tendo um esforço maior em perceber o que em si está lhe atraindo para aquele tipo de relacionamento. Tem alguma coisa, algum fator que eu não estou trabalhando em mim e que faz com que eu queira experimentar determinados relacionamentos afetivos, muitas vezes relações tóxicas, que me fazem mal. E eu vou insistindo naquilo. Isso não é uma destinação. Da mesma forma, a profissão. Muitas pessoas passam de um emprego a outro, por vezes em áreas totalmente diferentes pelas suas aptidões, mas que, independente do local, enfrentam o mesmo tipo de dificuldade. Nossa, parece que eu estou destinado a isso, alguns comentam. Não existe esse tipo de destinação fatalista. Nós somos herdeiros de nós mesmos e, por isso mesmo, senhores do nosso destino. É claro que nós não vamos, como nada na natureza, dar grandes saltos mudando da água para o vinho em uma encarnação. Não é essa a proposta. A proposta evolutiva é de um aprendizado gradativo e de um aprendizado individual, mas coletivo. Porque nós não nascemos sendo seres gregários que precisam conviver em sociedade, nós não nascemos para viver sozinhos. E é nessa relação, por vezes estabelecida como de interdependência, que nós vamos crescendo, porque vamos aprendendo a lidar com os nossos limites, com os limites do próximo, com as dificuldades desse tipo de relacionamento, seja ele qual for. E vamos aprendendo nesta convivência material a elaborar melhor as nossas emoções e os nossos sentimentos. Estes que fazem com que a matéria também evolua. Por quê? Quem é que sente? Eu amo. Quem é que ama? É o corpo físico que ama? Não. É o espírito, é o ser imortal, o ser imaterial. É este que ama, é este que deseja o bem, é este que aspira a felicidade, é este o comandante da embarcação chamada corpo físico. O espírito, tendo sido criado simples e ignorante, também necessita passar por vários estágios de aprendizado para tornar-se melhor. E é de encarnação em encarnação que o espírito vai se renovando, vai renovando o seu modo de ver, vai refinando a sua percepção sobre a vida espiritual, vai analisando melhor os reveses e os prós de um determinado tipo de relação, vai conseguindo perceber-se melhor enquanto indivíduo. Deus nos criou com amor e através do amor, pela sua vontade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai trazer a vontade como sendo a maior potência da alma. Se a vontade é a maior potência da alma, e se eu quero me tornar alguém melhor, eu tenho esta vontade, eu vou dirigir esta potência com todos os meus esforços, utilizando de todos os recursos disponíveis ou criando recursos para atingir as finalidades desejadas. Eu posso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, quando levam um jovem rapaz, o pai leva um jovem rapaz que sofria de convulsões epiléticas e estava sendo, segundo o próprio pai dele, no relato bíblico de Lucas, capítulo 9, estava sendo atormentado por um demônio. Ele disse que levou o rapaz aos discípulos de Jesus e eles não puderam curá-lo. E Jesus diz: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Porque se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E aqui nós vamos fazer um pequeno adendo para falar sobre a fé.
A fé é a vontade de querer, é essa potência máxima do desejo. Mas ela está além do crer. Eu não apenas creio, eu sei que é assim. Por exemplo, nós espíritas que somos reencarnacionistas, nós cremos na vida após a morte, cremos no retorno do espírito à vida corpórea. Para nós, que acreditamos na reencarnação, ela é um fato. Então, eu não apenas creio que eu vá reencarnar, eu sei que eu vou reencarnar. Eu não apenas creio que já tive outras encarnações, eu sei que já tive outras encarnações. E vejo, observo e sinto os reflexos negativos dos maus atos e dos maus hábitos das existências pregressas na presente existência. Sinto os reflexos no meu corpo físico, sinto os reflexos no meu modo de agir, nas dificuldades que apresento, mas sei que preciso mudar. Porque a vida é uma constante mudança. A vida é um constante movimento em ascensão vertical. É um constante movimento para que nós possamos nos tornar melhores. Todos nós nascemos com pelo menos uma missão: melhorarmos-nos, tornarmos-nos melhores do que fomos ontem, na existência anterior. Tornar esta hora, nas palavras de Jesus, esta encarnação, tornar esta encarnação produtiva. E como é que nós tornamos a encarnação produtiva? O espírita estudioso vai dizer: por que você reencarna? Nós reencarnamos para evoluir. Beleza, está corretíssimo. Doutrinariamente, ok. Mas precisamos estabelecer alguns questionamentos, porque a doutrina espírita é também uma doutrina de contestação, porque é isto que nos leva ao raciocínio lógico. Por quais caminhos nós evoluímos? Acreditamos que por diversos caminhos, mas, do meu ponto de vista, o principal destes caminhos é o amor. E não vejo como renovar espírito e matéria não sendo através do amor. Mas por que você está falando isso? Como é que você pode dizer que a matéria se renova através do amor? Como é que você pode dizer que o espírito se renova através do amor? Nós conhecemos um clássico diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Nicodemos procura Jesus à noite, claro, né? Para não ser visto por ninguém, por mais que acreditasse em Jesus, que achasse seus ensinamentos realmente, legitimamente superiores, ainda tinha seus receios de ser visto com aquele revolucionário. Então procura Jesus à noite, no intuito de não ser visto, e pergunta: mestre, como pode um homem já... Porque Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário que nasça de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, na sua ingenuidade perspicaz, acaba se questionando através da contestação: mas Jesus, como pode um homem já velho de barba tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? O pensamento de Nicodemos só levava em consideração a vida presente, porque faltava-lhe a orientação material sobre a vida futura. Embora se tivesse essa ideia de um retorno à vida corpórea, de uma continuidade da vida, não se sabia bem como se processaria isso, não se tinha uma noção clara, definida de como era isso. Quando Jesus diz: é necessário que nasçais de novo em água e em espírito, a água ali representando o elemento material e espírito, elemento espiritual, claro, Jesus estava ali se referindo à reencarnação, ao retorno do espírito à vida corpórea por intermédio da fecundação aquosa. Quando há a fecundação, o embrião vai se desenvolvendo naquele meio aquoso, na bolsa de líquido amniótico, mas ali já é o elemento material. De acordo com o Livro dos Espíritos, a concepção, o espírito, existe vida ali a partir do momento da concepção. E vai ser completada esta encarnação, se completa essa união entre o espírito e a matéria através do parto. O momento em que o espírito enxerga a luz e que dá o seu, segundo o Livro dos Espíritos, dá o seu primeiro grito, seu primeiro choro, é ali que nós podemos ter certeza que se completou aquele processo
de nascimento. O retorno do espírito à vida material através da fecundação aquosa. Renascer da água e do espírito. Ou seja, o espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é do espírito é do espírito. O fator espiritual não tem descendência. Nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus, mas não temos um mapa genético espiritual que nos associe a determinados espíritos a partir do momento da criação. Nós vamos construindo essas associações através do amor, de existência em existência corpórea e das nossas vivências na verdadeira pátria, no plano espiritual. É aí que nós vamos entender por que o espírito precisa da matéria e a matéria do espírito. A matéria necessita do espírito porque sem ele, sem esse fluido de vida que vem acompanhado do espírito e que se instala na matéria, não há vida. A matéria passa a ser inerte, sem a presença do corpo físico. Prova disso é que quando o corpo morre, o espírito vai se desligar deste corpo. Mas, para promover essa renovação, é importante também nós percebermos que tudo passa pelo crivo da transformação moral nesses casos. Por quê? Quando nós vivemos as nossas experiências materiais sem uma orientação espiritual ou sem o desejo de buscar um segmento moral que nos direcione, viver uma vida moral, e não estamos falando aqui de religião, porque particularmente conheço muitos ateus, pessoas que se dizem não crer em Deus, em uma divindade, nem mesmo em um ser superior, e que levam uma vida moral reta, que buscam sempre o seu melhor, independente de acreditarem na divindade, nesse caso não acreditam. Mas quando nós procuramos perceber esta vida além da matéria, nós temos um fator que nos impulsiona, um fator a mais a nos impulsionar para perceber essa mudança, para perceber essa necessidade de mudança. Porque no próprio processo da morte do corpo físico, nós podemos observar isso. Quando o nosso corpo físico morre, o espírito, que está unido ao corpo físico durante a existência, através do corpo espiritual, que é o perispírito, que é um corpo semimaterial ligado ao corpo físico célula a célula, o espírito vai desligar-se. Mas esse desligamento vai se dar de forma gradual ou instantânea. E isso pode levar segundos, como pode levar horas e até mesmo séculos. Mas então qual é o fator que determina esse tempo de desligamento? É o nosso apego à materialidade. Quanto mais desapegados à matéria, ao corpo físico, aos bens materiais, quanto mais amamos também, mais laços de afeição real nós construímos aqui na matéria e construímos laços espirituais através das relações, quanto maior for o nosso desapego material e mais ampliada a nossa visão de continuidade da vida espiritual, de continuidade da vida através do plano espiritual, a partir do plano espiritual, mais fácil e mais rápido se dá esse desligamento. Conta-se também com os fatores de preservação do corpo físico, né, de cuidar do corpo físico, não ter nenhum tipo de excesso sexual, alimentar, de vícios de todos os tipos, de drogadição, de vício em medicamentos, de vício em bebida alcoólica, em cigarro, enfim, do vício da maledicência. Quanto menos vícios e menos apego à materialidade, mais fácil se dá esse desligamento. Quanto, em contrapartida, maior o nosso apego à materialidade, aos nossos bens, ao meu carro, à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, aos meus amigos, à minha empresa, aos meus bens, à minha conta bancária. Quanto maior for este meu nível de apego, mais difícil é o desligamento. Quanto mais envolvimento eu tiver com os vícios,
mais tempo leva para esse desligamento e mais difícil se torna. E é claro que o fato de nós sabermos da continuidade da vida é o fator preponderante para facilitar esse processo do desencarne. Porque morrer não é o mesmo que desencarnar. Morrer, morre o corpo físico, mas desencarnar é sair da carne, é desligar-se da carne através desse processo de desligamento. Voltamos para o plano espiritual em espírito. Por que estamos falando disso? Porque quando nós falamos sobre renovar espírito e matéria, nós estamos falando de lei de destruição e lei de conservação. A lei de destruição, a morte do corpo físico, faz parte da lei de destruição. Tudo o que nós estamos vivenciando, especificamente agora, 2020, Covid-19, nesse processo de vivência, experiência e aprendizados com a pandemia, nós estamos mais propensos a pensar sobre a continuidade da vida ou sobre o pós-mortem, como é que isso funciona, porque infelizmente ao nosso lado, na nossa família, nos amigos próximos, no trabalho, enfim, nós estamos presenciando muitas separações, embora momentâneas, mas são separações de irmãos nossos, amigos que partiram através deste vírus, seu corpo físico perecendo, retornaram à pátria espiritual. A nossa preocupação é em que condições espirituais, morais, esses espíritos estão retornando à pátria espiritual. Não tem como não pensar nas legiões de espíritos do bem que trabalham acolhendo todos esses espíritos, muitos deles que nem sabem que desencarnaram, muitos sofredores, muitos que quando percebem seu desencarne, têm raiva, acham injusto, voltam-se contra Deus, querem retornar à sua vida material da forma como estavam vivendo, retornar à sua família, têm um apego excessivo aos entes queridos. Nós não estamos desfazendo, desmerecendo aqueles que muito amam os seus, não é isso, mas é ter uma visão voltada à pátria espiritual. Ter uma visão ampliada em relação à vida espiritual é um fator que vai nos auxiliar a entender esse processo de renovação necessária. Nesse momento, nós estamos presenciando muitas mortes, mas muitos renascimentos do ponto de vista espiritual, muitos espíritos retornando ao seu verdadeiro lar, alegres, satisfeitos por terem cumprido com a sua jornada da forma como foi combinada. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas eu não lembro, eu não lembro o que eu combinei antes de retornar à vida física. Mas seja lá o que combinei, se estiver sendo feita a vontade do Pai, ótimo, que nós não atrapalhemos esse processo, sejamos úteis instrumentos durante toda a jornada. Uma determinada ocasião, depois de diversos problemas de saúde, de dificuldades, em que nós passamos por um processo de receber no nosso lar, não literalmente, né, porque foi só no hospital, um espírito, a nossa primeira filha, que ficou conosco 12 dias necessários para sua reestruturação perispiritual, para todo o processo que ela mesma precisava passar nessa existência, e retornou à pátria espiritual certamente feliz pela família que a acolheu, aceitando aquela aprovação. Foi difícil? Foi duro? Foi. Em muitos momentos choramos, mas apenas pela saudade e pelo processo, porque sabíamos que o melhor para ela estava sendo desenhado. E que bom que nós podemos ser fortes o suficiente para seguir adiante, sacudir a poeira e buscar todos os recursos necessários ao nosso refazimento. Após isso, Deus nos agracia com uma nova oportunidade, e aí estamos com a nossa valente Valentina aos 5 anos, cheia de vida, de alegrias, de dificuldades, de momentos para aprender, mas seguimos nós buscando os recursos para auxiliar nesse processo de educação, porque todos nós somos espíritos em reeducação moral neste plano.
E quando, num outro momento, ainda numa gestação, mais uma gestação de risco, recebemos o nosso outro filho, hoje com 1 ano e 4 meses. A gravidez foi não planejada na matéria, uma surpresa para todos, mas fica aquele resquício de dúvida. Nossa, Deus colocou muitos médicos e pessoas ao nosso lado para nos dizerem, olha, o risco é muito maior, agora na casa dos 30 e tantos, o risco é muito maior. Não tente, cuide-se. Mas mesmo com cuidados aconteceu. Então, né, o que pode acontecer? Chegar no plano espiritual, vou reclamar com Deus e dizer, pô, pai, trouxe um espírito à vida física, não é essa a proposta? Dar oportunidade aos espíritos? E aí acontece isso. E aí ele vai dizer, coloquei todos os alertas ao teu lado. Não respeitou? O problema é teu. Claro que Deus não nos trata dessa forma, mas sabemos, claro, pelo sentimento muito genuíno que nos vem com o início daquela gestação, que era sim uma oportunidade única que Deus estava nos dando de trazer um espírito, sabe-se lá, que quando nós teríamos essa oportunidade, em qual existência, e foi dada nesta. E nós ficamos muito gratos, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista físico, material, preocupados por questões de saúde, porque era praticamente não impossível, mas muito difícil. 60% de chance de não dar certo. É bastante. Mas seguimos confiantes. No entanto, fomos pedir uma orientação espiritual neste lar abençoado, que naquele momento foi possível fazer isto através de um atendimento. E claro que não vamos entrar em detalhes dessa orientação, mas foi-nos dito isso, que era uma oportunidade, uma bênção que Deus estava nos dando, e a orientação final, antes da despedida do benfeitor, vinha, não se preocupe, para mim, né? Porque eu, naquele momento, era a pessoa mais preocupada com a situação. Não se preocupe, está tudo conforme combinamos. Poxa vida, eu não lembrava o que tínhamos combinado. Se eu tinha combinado de retornar à pátria espiritual no parto ou durante, né, porque o risco era muito grande, existia. O que nós combinamos? Que eu receberia o espírito, ele não sobreviveria de novo, não que seja o mesmo, né, não temos essa informação. Mas o que estava combinado? E ficaram muitas dúvidas, poxa vida, mas vamos confiar na divindade. Nós, através da fé, sabemos que o melhor está sendo desenhado para nós todos os dias. Claro que Deus conta com a nossa colaboração em prol de nós mesmos, para que nós não vacilemos nessas tentativas de sermos úteis instrumentos do Pai aqui na Terra, para nós, em prol de nós mesmos e do próximo. Nós, por vezes, não pensamos em como promover essa renovação. A partir da matéria, de forma prática, é cuidar da nossa alimentação, diminuir os nossos vícios, cuidar dos nossos pensamentos, para que eles não se somatizem, os negativos se somatizem trazendo doenças físicas. Cuidar os nossos sentimentos e principalmente quando nós ressentimos alguma coisa. Porque o ressentimento é um veneno que eu bebo esperando que o outro fique doente. Eu estou me ressentindo, eu estou envenenando todas as fibras mais íntimas do meu corpo, da minha alma também. E num processo bumerangue, num efeito bumerangue, vai e volta. Eu jogo o sentimento, eu ressinto e volta para o corpo e volta para o espírito, porque o corpo frágil afeta o espírito, quando este não está bem sólido na sua fé, bem firme na sua proposta de renovação. A nossa proposta de renovação se dá através do autoconhecimento. Olhar todos os dias no espelho da alma e perguntar: quem sou eu? O que eu posso produzir de bom? Eu vou usar aqui uma frase do Denis Soares, numa live que ele fez através do canal no YouTube da FEB TV, e que ele diz assim, quando nós nos questionamos, né, como que nós vamos saber qual é o limite. Muitos de nós ou
ultrapassa os limites fazendo muito mais do que o que deveria fazer, achando que tem que dar conta de muito mais do que o que realmente dá e acaba realizando as coisas com pouca qualidade e criando um excesso de presente que nós chamamos de estresse. Mas Denis Soares fala assim, nós temos que trabalhar no nosso limite, ou seja, nem menos que o nosso limite, porque aí vamos nos entregando à ociosidade, que é prima da preguiça, e não trabalhar além do nosso limite, nem aquém, nem além, porque aí nós não nos sobrecarregamos, não trabalhando além. Trabalhar o nosso limite significa que nós estamos dando o nosso máximo, sem sobrecarga e sem falta de dedicação, sem falta de vontade. Só ter vontade de fazer não é suficiente para eu realizar, eu preciso ser ativo, buscar, realizar. Como que eu cuido do corpo? Demos algumas dicas: fazer exercícios físicos, beber água, cuidar da alimentação, fazer check-ups periódicos conforme o tipo de saúde de cada um, buscar vigiar os pensamentos. Mas como é que eu cuido do espírito? Água fluidificada, água magnetizada. Mas nesse momento os trabalhos nos centros espíritas estão todos online. E o trabalho dentro dos nossos lares? Leituras edificantes todos os dias. Não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa ser o Renove-se do Marco Prisco, não precisa, pode ser qualquer um destes, pode ser, estou pegando aqui o que eu tenho à mão, tá? Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, o Novo Testamento, do Haroldo Dutra, enfim, qualquer leitura edificante, pode ser a Bíblia, pode ser até um Minutos de Sabedoria, que nos ajuda muito a refletir com pequenas leituras, 365 dias com Chico Xavier, enfim, qualquer leitura que nos faça refletir sobre como nos tornarmos melhores e que nos ajude a respirar daquele lodo psíquico que muitas vezes nós criamos em torno de nós e vamos nos afundando por não ter a vontade de subir, porque às vezes é muito cômodo permanecer como estamos. Que para esse 2021 que chega, nós possamos nos entregar de corpo e alma com o objetivo de fazer revisões periódicas e menos, que nos pressionem menos, que nos critiquemos menos, mas busquemos recursos para melhorar aqueles aspectos que em nós ainda não estão bons. Que o 2020 que passou, que já está passando, chegando agora ao finalzinho, para quem está acompanhando essa transmissão no dia 29 de dezembro de 2020, estamos já bem no finalzinho, que esse 2020 possa ficar na nossa memória como um ano de aprendizado, de desafios, de autoconhecimento, porque nunca nós nos percebemos tanto quanto em momentos de crises, que essa crise, que ainda não passou, possa nos ajudar nesse processo que nós buscamos de nos reformar todos os dias, nos renovando a cada dia. Que nós possamos pensar sobre essas questões, refletir sobre essa renovação. Para renovar espírito, eu vou botar o meu copinho d'água, vou pegar minha jarra d'água, vou emanar os meus melhores sentimentos e rogar ao alto todos os fluidos distribuídos pelos espíritos benfeitores, auxiliares do Cristo, que coloquem ali os fluidos necessários para que eu possa me sentir mais calmo se eu estou agitado, para que eu possa ser menos ansioso se eu estou ansioso, que eu possa ficar menos estressado se eu estou utilizando esse excesso de presente e me acumulando de atividades, para que eu possa ficar fisicamente mais saudável, se é este o caso. Você que nos acompanha agora, nesse momento, e está passando por qualquer que seja problema de saúde física, lembre-se que os cuidados com o corpo físico devem ser concomitantes. Eu preciso cuidar do corpo físico com um médico especialista através do tratamento indicado, mas preciso também cuidar do corpo físico através da higiene mental, dessas leituras edificantes, da prece diária,
para que eu possa me envolver em vibrações positivas, e nós sabemos que as vibrações positivas só auxiliam nessa renovação espiritual e material. Possamos nos renovar em espírito e matéria todos os dias, porque essa é a proposta do espírito imortal e a proposta que a doutrina espírita nos traz para que possamos viver melhor. Nosso agradecimento a todos os manos que estão conosco e que nós possamos todos nos sentir na paz do Divino Mestre, hoje e sempre.